Quando a gente começou a estudar sistemas de equações de segundo grau, eu perguntei a vocês, quantos métodos você conhece para resolver sistema de equação? Primeiro grau. Teve gente aqui, 2, 3, 3 aí pelo menos, né? 2 é triste, né? Mas existem 4. Eu falei, tem um método da adição, substituição, comparação, que pouca gente usa, né? Mas tem também o método do por gráfico, que não é muito utilizado, mas é muito importante para você entender quando o sistema ele é possível, determinado ou indeterminado, e até mesmo quando ele é um sistema impossível. Então, a questão gráfica, ela ajuda você a entender por que o sistema, às vezes, ele pode ser impossível. Tipo, eu posso te dar um sistema que ele é impossível. Ele não tem solução. E por que isso pode acontecer? Aí onde é que está? O seu conhecimento agora de função polinomial primeiro grau vai ajudar você a entender por quê. Porque um sistema ele é impossível. O que acontece graficamente. Para esta aula de hoje, eu vou precisar que você entenda primeiro que toda função polinomial do primeiro grau ela pode ser considerada uma equação. O quê, professor? Função e equação, você disse que não é a mesma coisa. Calma. Um sistema de equações. Uma função polinomial do primeiro grau pode ser interpretada como uma equação do primeiro grau com 2 variáveis. No caso, o x e o y, né, professor? Exatamente. Então, toda equação do primeiro grau com 2 variáveis pode ser interpretada como uma função. Exemplo, x mais y igual a 5 é uma equação com 2 variáveis. Uma equação do primeiro grau com 2 variáveis. Eu posso transformar isso numa função. Basta isolar o y e deixar o y em função de x. 2y menos x igual a 4 é uma equação com 2 variáveis. Uma equação do primeiro grau. Eu posso isolar o y e deixar ele em função de x. Graficamente, essas equações aí, já que representa para mim uma função polinomial primeiro grau, graficamente vão representar uma reta. Cada uma delas vai representar uma reta. E para determinar uma reta, eu preciso apenas de quantos pontos? De 2 pontos. E aí eu vou poder resolver graficamente. Mas agora eu vou te dar 2 minutos para você encontrar, por um método da adição ou substituição, a solução desse sistema. E aí é o seguinte, você vai resolver, mas ninguém vai me dizer nada. Tá? Ninguém vai me dizer a solução do sistema. Aplique aqui o método da adição ou o método da substituição. Vou te dar aí 2 minutos. Encontre aí o par ordenado, né, que a solução é um par ordenado, o valor de x e o valor para y. Você vai encontrar o valor para x e o valor para y, vai apresentar o conjunto verdade do par ordenado. E não vai me dizer nada, vai ficar calado. E eu vou descobrir, só usando os gráficos. Tá aceito o desafio? Resolva aí agora. Pelo método da substituição ou da adição. Eu vou esperar 2 minutos no relógio e já eu vou resolver com você pelo gráfico. Vai lá. Vamos lá. Só uma pergunta. Quantos métodos para resolver um sistema de equação do primeiro grau eu tenho? Vamos lá agora. Agora você tem que sair do ensino fundamental se garantindo. Vamos lá. 4. Show. A partir de agora você responde 4, tá? Adição, substituição, comparação e o método por gráficos. Presta atenção. Isso era para você ter visto, mas não tem problema nenhum. Você vai ver agora comigo. Eu disse que eu não prometi que eu ia falar. Eu disse, deixa eu chegar em função do primeiro grau que eu falo. É agora. Na verdade, para resolver pelo método de gráfico é o seguinte. Se eu estivesse dando aula para o 8º ano, eu ia dizer o 8º ano que ele pode pegar do jeito que está aqui. E colocar, substituir valores para x e achar o valor para y, tá? Então, eu atribuo o valor para x e acho o valor para y.
Mas aí você já é nono ano, aí você seja mais esperto, isole logo o y nas duas equações. É parecido com como você faz no método da comparação. Como é que você faz no método da comparação? Você não isola a mesma variável, né? No método da comparação, você isola a mesma variável, a mesma incógnita nas duas equações. No caso aqui, você vai isolar o y, para deixar o y em função de x. Fica aquela cara de função, para ficar aquela cara de função. Vamos lá. Deixa uma cara de função aqui bem linda. Ó, então, y igual a quê? 5 menos x. Certo? Eu só preciso deixar o x na frente? Não, pode deixar assim. Agora o outro aqui, ó. Fica 2y igual a 4 mais x. Fica y igual a 4 mais x sobre 2. Você quiser colocar o 2 embaixo do 4, deixar 2 e escrever assim, né? 4 sobre 2 vai ficar 2, aí x sobre 2. Então fica 2 mais x sobre 2. Pode, mas pode deixar assim também, se quiser. Não vai atrapalhar nada, não. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aquela de azul e a outra de vermelhinho. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores para x e determinar valores para y. Por quê? Olha, y igual a 5 menos x. Isso aqui é uma função polinomial primeiro grau. Não é? É uma função primeiro grau. Y em função de x. E aqui é um polinomial primeiro grau. Aqui também. Professor, mas tem uma fração aqui. Sim, mas não é uma equação fracionária. Concorda comigo? Isso aqui é uma fração algébrica? Não. Embaixo é 2. Então ainda é uma função do primeiro grau. Se você deixar o 2 para cada um aqui, você vai ver que é uma função do primeiro grau. Então vem cá. Aqui é uma reta e aqui também é uma reta. Para determinar uma reta, eu preciso apenas de quantos pontos? 2. Eu vou atribuir qualquer valor para x? Não, eu vou certeiro. Ó, como é que eu faço? Vê. Pega essa daqui. Y igual a 5 menos x. Olha como eu faço. Ó. Aí, vou atribuir valores para x e y. Eu preciso apenas de 2 pontos. Certo? Você lembra que eu gosto de pegar os pontos agora? Eu sou mais inteligente. Agora eu pego os pontos onde ela passa no eixo x e no eixo y. Sim ou não? Sim ou não? Eu pego os pontos onde ela passa no eixo x e no eixo y. Professor, onde é que ela passa no eixo y? Quando x é 0. Quando x é 0, y é quem? 5. Bota aqui, ó. X é 0, bota 0 aqui. 5 menos 0, 5. E onde é que passa no eixo x, professor? Quando y é 0. 0 da função. Se você colocar aqui no lugar de y 0, vai ficar como? Hã? Coloque no lugar de y0. Eu sei que você está acostumado a eu atribuir o valor para x e determinar o valor de y, né? Mas eu posso atribuir um valor para y e determinar o valor de x. Posso ou não posso? Posso fazer o contrário ou não? E se no lugar de y eu colocar 0, eu vou achar o 0 da função. Pergunta. É simples. Quem é que quiser isso aqui? Quem é que quiser isso aqui? Se x for quanto? 5. Se x for 5, 5 menos 5, 0. Entendeu ou não? Não é lindo? Vem cá. Vou fazer o gráfico desse cara. Se você está com o papel milimetrado, você está tranquilo. É só fazer lá o eixo e lá e marcar. Mas se você está sem o papel milimetrado, que é o meu caso aqui, se você é feito eu, está sem papel milimetrado, tem que usar uma régua e marcar tudo direitinho. Tudo certinho, tá? Os espaçamentos, porque senão vai dar errado. Vai dar errado, vai ficar feio. Então, só vale, ó, fazer tudo certinho. Vamos lá aqui. Eixo Y, sem pressa. Só uma coisa interessante. Claro que numa prova você não vai usar isso aqui para resolver o sistema, né? Demora mais. Concorda comigo ou não? Isso aqui é só para você ter o conhecimento que esse método ele é possível ser realizado também, por gráfico. E ele, na verdade, ajuda mais a eu entender quando é que o sistema é possível. Possível ele pode ser indeterminado ou determinado. E ele também pode ser impossível. Você vai ver isso aqui. Vou botar aqui o eixo Y
E agora o eixo X. 2, 4, 5. É claro, como eu estou dizendo, se você for pelo método da adição, substituição já acabou, né? Aqui demora mais. É só para a gente entender, tá? Para discutir o sistema é perfeito, né? Esse negócio de dizer se o sistema é possível ou impossível é discutir o sistema. Aí é perfeito. Fazer assim, você mostra porque ele é possível e porque ele também não é impossível. Certo? Vamos lá. Aqui, mesma coisa. Deixa eu fazer aqui o espaçamento certinho. Para quem está com a papel milimetrado, não precisa ter esse trabalho, né? Já está tudo pronto lá. Então, vou marcar esses pontos aí que eu encontrei da primeira função, a primeira equação, né? Que é 0,5. 0,5 está no eixo Y. Está aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. 5, está aqui. Certo? Vou destacar só o número que eu estou usando aqui. Depois eu vou destacando os outros. Já fiz o tracei já para não encher aqui de número. E aqui é o outro 5, 0, onde passa no eixo X. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. É onde passa no eixo X. E vamos embora fazer aqui a reta. Passar a reta porque aqui eu só apresentei 2 pontos, mas existem infinitos pontos, né? Até porque, ó o conjunto do universo, reais com reais. Ou seja, a abscissa, domínio todos reais, a abscissa, né? E a ordenada também, todos reais. Então, existem infinitos pares ordenados, mas esses pares ordenados, esses pontos, estão todos alinhados. Certo? Então, aqui, ó, forma uma reta. Olha aí, legal. Agora, tem a outra, né? Vamos lá fazer a outra. Isso aqui, ó. Eu vou usar o vermelhinho. Y igual a 4 mais x sobre 2. Certo? E a 2 ali. Deixa eu botar até assim, ó. 1, né? Fica mais interessante. Fazendo referência. Aqui é 2. Aqui foi a 2. Aqui é a 1. Pronto. Eu vou pegar aqui e vou atribuir valores para x, mesma coisa que eu fiz no outro. Ó. Atribuir valores para x e y. Eu faço aqui, boto logo 0. Boto 0 aqui, porque aí, ó, 4 mais 0 dá 4, e por 2 dá 2. É onde passa no eixo y. Se 2 aqui já é o coeficiente linear. Ó. E aí eu posso para dar 0 aqui. Eu pergunto, quem quiser aqui? Está muito óbvio, né? Quem quiser. Quem quiser essa expressão? É o x igual a quanto? Menos 4, né, galera? Sim ou não? Concorda comigo? Não precisa você fazer cálculo, não. Você olha para a expressão e pergunta qual é o valor do x que coloca aqui e zero, né? É que nem aqui, ó. Tem aluno que vai lá e coloca 5 menos x igual a zero e calcula, não. Qual é o valor de x que zero? Isso aqui é o 5. Eu boto aqui 5, x é zero. Eu quero que zero, y zero. Então, qual é o valor de x que zero aqui? É o menos 4. Menos 4 mais 4, zero. Pronto. Então, veja. Esse daqui, ele vai passar no eixo y em 2. Em 2. Então, ele vai passar aqui, ó. Em 2. E no eixo y, no eixo y em 2 e no eixo x em menos 4. Certo? Você tem que entender que isso aqui é um ponto. Menos 4, 0 é um ponto. E 0, 2 é um ponto. Certo? Eu vou marcar esse ponto aqui agora. Menos 4, 0. Menos 4 para cá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É aqui. Então, ele passa aqui em menos 4. Tá claro? Tudo bem? Então, isso aqui são pontos, tá, galera? Eu não escrevi aqui do lado, você tem que saber que são pontos. 0, 5 e 5, 0. Né? Foi esse daqui que eu marquei. Ó. 0, 5 e 5, 0. Aí aqui, ó, 0, 2. Olha aqui. 0, 2. Menos 4, 0. Isso aqui. Vamos traçar ali agora a reta. Determinar a outra função. A 1.
Lembrando que no papel milimetrado isso fica perfeito, tá? Aqui tem risco de eu cometer alguma diferença por causa da minha régua aqui, que até a posição que eu vou desenhar aqui fica ruim. Vamos lá. Estão vendo que essas retas se encontraram? Então se liga. Esse cara aqui, o vermelho, ele está representando essa equação aqui, ó. 2y menos x igual a 4. Eu posso colocar ela assim também, mas eu vou colocar do jeito na original ali, tá? A mesma coisa. É a mesma coisa. Se escrever ela assim, escrever assim é a mesma coisa, só está isolando o y. E essa de azul aqui é essa daqui, ó. X mais y igual a 5. X mais y igual a 5. Que é a mesma coisa que quem? Y igual a 5 menos x. Beleza? E aí, veja. Essas retas elas se encontraram aqui. Olha! É agora, viu? Elas se encontraram ali. E agora é como um toque de mais. Cadê o... E outro piloto. Isso aqui tá fraquinho. Acho que tem não. Não, vai esse mesmo. Pegar um rostinho aqui. Tem um rosto lindo. Pronto, o rosto. É agora, agora, é agora. É agora. Esse ponto encontra aqui, ó. Rostinho lindo. Tem a abscissa aqui. E na contagem 0, 1, 2, aqui é 2. Na contagem do meu tracinho. Eu não coloquei o número, mas coloquei o tracinho, né, certo? E aqui, ó. Esse cara aqui. Na minha contagem aqui seria 1, 2, aqui dá quem? 3. Então, esse ponto aqui é o ponto 2, 3. E a solução do meu sistema. Conjunto verdade. 2, 3. Quem está emocionado aí em casa? Quem está emocionado? Não é show, galera? Não, fala sério, não é show. Pô, é muito massa isso, pô. Muito massa. Vê só, vocês que têm papel milimetrado em casa, pode praticar isso. Vai ser muito massa. Agora, preste atenção. Aqueles sistemas que, por exemplo, a solução dá 20 e 60, aí é bronca se vocês fizerem de 1 em 1, né? Beleza? Teria que fazer de 10 em 10 e tal. Mas, oi, vale a pena comprar o quê? Não, assim, se tiver como, é bom ter papel milimetrado em casa. Até porque você vai trabalhar funções esse ano que vem, tá ligado? É bom para você praticar e entender bem função, certo? Mas, em vestibulares, você não precisa saber desenhar, tem que saber fazer o esboço. O que eu fiz aqui agora? Eu fiz esboço, né? Boto onde passa no eixo Y, onde passa no eixo X, e vou lá e faço. Mas vê como isso é massa, né? Então, esse sistema aqui, ele é classificado como sistema possível e determinado. A gente chama de SPD, certo? SPD, certo? O que é um SPD? É um sistema possível determinado. Por quê? Ele foi determinado. Certo? Ele é possível, primeiro, porque dá para resolver, e determinado porque eu tenho uma solução. Agora, isso, é aí onde a gente vai ver. Eu posso colocar um sistema aqui agora, um outro? A gente tem tempo? Tem. Posso colocar outro sistema para a gente ver? Certo? Beleza, eu vou colocar um outro sistema e eu vou pedir para vocês resolverem pelos métodos que você conhece. Adição e substituição. Adição, substituição ou até mesmo comparação. Mas aí você vai ver que vai observar, vai acontecer algo interessante, né, em relação a isso. Sim, galera, se eu usasse o método da comparação aqui, eu ia comparar essas duas funções, certo? Só fazer aqui bem rápido. Eu compararia essa daqui, ó. Eu compararia a função 1 com a função 2. Só fazendo a comparação com o que a gente estava fazendo antes, certo? Com aquelas questões do plano.
era igualar as duas funções. Então, teria 5 menos x igual a 4 mais x sobre 2. Professor, posso chamar, então, função de equação? Cuidado. A função polinomial de primeiro grau você pode chamar de equação se você considerar que é uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Tem que ser bem específico, o x e o y. Tem duas variáveis. Né? Aí igualei aqui as duas, ó, né? Se eu fizer aqui multiplicando cruzado, que é aquele tipo de proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter 2 vezes isso, vai ficar 10 menos 2x, e aqui 4 mais x. Ó. Aí eu vou ter menos 2x menos x, igual a 4 menos 10. Assim, ó. Certo? Aí vai ficar aqui menos 3x, e aqui vai dar menos 6. Ó, multiplicando menos 1 e dividindo tudo por 3, eu vou ter x igual a quanto? 2. Olha aí, x igual a 2. Né? E aí eu acho o x aqui, que é 2. Aí eu pego esses dois, substituo em qualquer uma das duas e acho 3. Certo? Aí só mostrando que aquele negócio de igualar as duas funções é o método da comparação. É o método da comparação. Show? Beleza? Vou apagar aqui. Vou colocar outra aí para a gente poder discutir, certo? Então, faz essa daí. Aí presta atenção. Às vezes, o professor lá no 7º ano e no 8º ano, ele não ensina o método por gráficos porque não é um método prático. Né? Você resolver por gráfico, você demora mais do que fosse fazer por adição ou substituição. Mas é um método interessante para você entender o que está acontecendo. Né? Até tem aquela visão de que, tipo, poxa, essas equações representam, cada equação representa uma reta, que massa. Não é saber disso. Quando chegasse em função, você já tinha mais ou menos a noção ali do que é uma função. Poderia até definir função polinomial do primeiro grau como sendo uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Né? Poderia definir assim. Vou aplicar o método de adição aqui, pode ser? Vou resolver aplicando o método de adição, para a gente observar. Olha o seguinte. Multiplica esse cara aqui em cima. Aqui eu já tenho 2, né? Ó, primeiro, dá para dar uma melhorada aqui, né? Esse cara aqui dá para dividir por 2. Dá para dividir isso aqui por 2. Então, meu sistema já pode ficar melhor. X mais 2y igual a 4. Tá? Sempre que você conseguir dividir tudo, faça logo isso. Menos 4. Beleza. Pronto. Ó. Aí, não ficou isso? Assim, ó. Aí, ó. Vou aplicar aqui, vou multiplicar um deles por menos 1. Pode ser o de baixo? Então, vou pegar o de baixo. Vamos ver, vou mostrar a vocês o que acontece quando ele é impossível. Ou quando ele é determinado. Vamos lá. Vamos ver aqui isso aqui o que é. Então, aqui eu dividi por menos 2, só colocando aqui por 2, né? E agora eu vou pegar aqui e vou dividir, multiplicar por menos 1. Só para ficar negativo. Vai ficar, ó, x mais 2y igual a 4. E aqui embaixo mudando de sinal. Menos x, ó, mais menos 2y igual a 4. Pronto, observa o seguinte, observa. Ficou 4, positivo. Concorda comigo? Era negativo, ficou positivo. Observa. Quando eu aplicar uma da adição aqui, vai cancelar esse, vai cancelar esse. Mas vai ficar quanto aqui embaixo? No primeiro membro, vai ficar 0. E do outro lado, vai ficar o quê? Vai ficar 4 mais 4, 8. Aí, ó, impossível. Isso daqui é o que me entrega que o sistema é impossível. Preste atenção. Para um sistema ser impossível, não basta a variável. Ah, a variável desapareceu, então não tem como. Cancelou as variáveis, não tem como. Falou aí, né? Zerou. Mas peraí, 0 igual a 8. É isso que faz com que seja impossível. Se fosse 0 igual a 0, não dava para determinar. Mas ele, então, ele era possível e determinado. Você está entendendo?
Ele é impossível quando dá uma desigualdade. Quando der uma desigualdade, não é possível. Tá claro? Agora vamos ver. Na prática, entendeu, Mirela? Mirela, entendeu? Ele perguntou assim, eu acho que ele é indeterminado. Ele é indeterminado quando mantém a igualdade ainda. Tipo, a variável desapareceu, não tem mais como você calcular, mas mantém a desigualdade, a igualdade. A igualdade mantém, certo? Mas isso aqui, ó, ficou diferente. Então, é impossível. Vamos ver no gráfico o que acontece. Por que esse sistema é impossível? Impossível significa dizer que ele não tem solução. Indeterminado tem solução, só que não dá para determinar. Concorda comigo ou não? Sistema possível indeterminado. Ele é possível, só que não dá para determinar as soluções. Beleza? Agora, o impossível, ele não tem solução. E por que isso acontece? Gente, vocês vão amar isso aqui agora. Que pena que a gente só tem 6 minutos. Vocês vão amar. Eu vou fazer uma análise crítica primeiro. Uma análise crítica. Eu vou pegar essas equações aí, eu vou isolar elas, tá? Isola aqui o y, certo? Vou isolar o y nas duas. Vai ficar com aquela cara de função. Vai ficar 2y igual a 4 menos x. Olha, eu vou precisar identificar quem é o coeficiente angular aqui, para a gente poder fazer a análise. Olha, você já viu função, por isso que eu estou ensinando desse jeito, tá? Para um aluno do 8º ano, eu nunca faria isso. Eu estou fazendo para um aluno do 9º ano que já estudou função. Ele vai entender isso aqui perfeitamente. Então, preste atenção. Esse 2 aqui vai ficar para cada um, né? Então, fica y igual a 4 sobre 2 menos x sobre 2. Vamos dar uma melhorada aqui. Vou colocar esse cara na frente, certo? Menos x sobre 2. E aqui 4 dividido por 2 dá 2. Fica assim, ó. Essa aqui seria a minha primeira função, certo? A1. Peraí, daqui a pouco eu respondo a pergunta, tá? Olha essa daqui. A gente já tinha dividido por 2, não foi? Vamos colocar aqui de novo. Dividindo por 2, certo? Dividindo esse aqui por 2, aí eu vou ter o quê? X mais 2y igual a menos 4. Isolando aqui, fica 2y igual a menos 4 menos x. Aí y igual a menos 4 menos x sobre 2. Y, vou trazer esse cara para frente, tá? Vou separar aqui, ó. Separar logo. Menos 4 sobre 2, menos x sobre 2. 2 fica para cada um. Aí agora, é aqui. Esse cara está na frente, menos x sobre 2, e esse cara aqui atrás. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Pronto. Veja. É a mesma função. Sim ou não? É a mesma função? Sim ou não? Perceba que eu simplifiquei e isolei o y. A pergunta é a mesma função? Não. Show, não. Olhe para mim todo mundo agora. Se fosse a mesma função, ele seria possível indeterminado. Porque se fosse a mesma função, as retas iam estar uma em cima da outra, porque é a mesma função. Então, elas iam coincidir. Veja só, duas retas que coincidem, tem quantos pontos comuns? Duas retas que coincidem, então uma em cima da outra. Elas têm quantos pontos comuns? Muito bem, Mirela, infinitos pontos. Por isso que é indeterminado. Porque elas coincidem. Mas para isso acontecer, preste atenção, agora, para isso acontecer, elas teriam que ter o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. E isso não acontece. Veja, quem é o coeficiente angular aqui nessa função? Quem é o coeficiente angular aqui? Menos 1 meio. Concorda comigo? Menos 1 meio. E quem é o coeficiente linear? Termo independente. 2. Olhe nessa aqui agora. Quem é o coeficiente angular aqui?
menos 1/2. Opa, mesmo coeficiente angular. Agora veio o coeficiente linear. Quem é? Menos 2. Coeficiente angular linear é diferente. Então, já me garante que não é a mesma função. Agora, o que acontece com o coeficiente angular? São iguais. E se os coeficientes angulares são iguais, essas duas retas têm a mesma inclinação. E se elas têm a mesma inclinação, não vai dar tempo de eu desenhar ela por causa da hora, eu deixo para você fazer em casa, mas se elas têm a mesma inclinação, significa dizer que elas vão ser o quê? Já colocaram aí. Paralelas. Elas não vão se encontrar. Eu quero que você entenda isso. Isso aqui é uma função decrescente, né? Ela vai estar assim, ó. Dá para fazer aqui rápido. Você deixa eu fazer rápido ou não? Dá para fazer rápido, só para você ter a ideia. Dá para fazer rápido, só para você ter a ideia. Então, você vai ter aqui o eixo X, o eixo Y. É só mostrando aí, porque me perguntaram o que acontece quando ela é impossível. As retas são paralelas, elas não se encontram. Duas retas paralelas não vão se encontrar, por isso que não vai ter ponto comum. Aí vai ser um sistema impossível. Indeterminado, elas coincidem, ficam em cima da outra. Para ser indeterminado, pensando em função, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Mas não tem o mesmo coeficiente linear, só o angular, certo? Então tem a mesma inclinação, mas são duas funções diferentes. Então presta atenção. Essa daqui, por exemplo, vou ser rápido aqui, só para você entender. Essa função 1, né? Ela passa aqui em 2. Então passa em 2. E aqui passa no zero da função. Se eu igualar aqui, é que zero isso aqui, hein? É 4, né, galera? 4. 4, 0 isso aqui. Então é o 4. Sim ou não? Concorda comigo? É o 4 que zera ali, né? Então, ó, ela seria uma reta passando aqui, ó. Eu estou fazendo sem régua por causa do tempo. Presta atenção. Nessa daqui, onde é que ela passa no eixo Y? Menos 2. É aqui. Menos 2 estaria mais ou menos aqui. Menos 2. E onde é que passa no eixo X? Zero da função. Quem é o zero da função aqui? É o menos 4, né? Joga menos 4 aqui, fica 4 por 2, então é o menos 4. O que zero aqui é o menos 4. Pode fazer devagar depois em casa, que você vai ver que eu estou certo. Ó, faça aí o gráfico, você vai ver que essas retas, elas vão ser paralelas, elas não vão se encontrar. Coisa linda, né não? Claro que eu fiz aí sem régua e tá meio tortinho aí, mas veja, só para você visualizar aí, vão ser duas retas paralelas. Não tenho mais tempo para fazer isso, mas, como eu estou dizendo, isso aqui é assunto do 8º ano. Então, só para você ter a noção. Então, aqui eu teria um sistema impossível, né? SI. E aí o sistema SPI, sistema possível e determinado, as duas retas iam coincidir. Em função, você ia encontrar duas funções iguais, ou seja, o mesmo coeficiente angular e mesmo coeficiente linear. Aparentemente, elas podem estar diferentes, tá, galera? Foi o caso aqui, eu tive que dividir por 2, foi ou não foi? Eu peguei uma delas e dividi por 2. Então, não vá julgar na equação, não. Tem aluno que olha para a equação e diz, as equações não são iguais, então não é a mesma reta. Se liga. Isola o Y e observa o coeficiente angular e o coeficiente linear. Se tiver o mesmo coeficiente angular, tem a mesma inclinação, então são paralelas. Se tiverem coeficiente angular diferentes, beleza? Então, se tem coeficiente angular diferentes, elas vão ser concorrentes, vai ter solução. E se tiver o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear, é a mesma função, ou seja, coincidem as duas funções das duas retas. Claro, gostou? Aula muito massa. Foi ou não foi? Tem exercícios disso aí no livro? Tem. No livro de vocês, além da página 139, tá? Só lembrando que isso aqui é um acréscimo, tá? Essa aula que eu dei agora foi um acréscimo. Isso aí é visto no 7º e no 8º ano. Mas eu sempre dou, tá? Eu sempre dou porque fica melhor vendo com função, dá para fazer essa análise aí. Então, veja, além da página 139, se você quiser praticar isso aí, tem no seu livro, tá? Tem um exemplo só, mas tem lá, ó. Na página 129,
tem um exemplo. E aqui tem alguns exercícios, ó. Na página 131, tá? 131, ele dá aqui algumas funções e pede para você encontrar a solução por gráfico, certo? Beleza? Página 131. No caso aí, ele trabalha com a comparação, né? Igualando as funções para encontrar ali a solução. Beleza? Por hoje é só. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Lara. Foi maravilhoso mesmo. Foi massa. E a participação de vocês foi show aí no desenvolvimento dessas questões.